Salve pessoal, saudações tricolores, boa noite, bem-vindos ao Leiteria do Castilho, canal e casa do tricolor raiz. Minha voz melhorou muito, né? Mais ou menos, mas ainda não estou legal, não, está bem longe de estar legal, porque o pulmão está batendo pino e outras coisas aparecem, né? Coisas novas. Mas nada que não possa ser curado. Mas uma coisa que você pode me ajudar muito, não é um remédio tipo comprimido, mas você pode ajudar, é se inscrevendo no canal, melhora, sabia? Ajuda a melhorar, a gente fica mais animado. Só se inscrever no canal, não custa nada, mais barato que um comprimido, uma dipirona, mas ajuda. Falou, mas vamos falar do Fluminense. Hoje o Fluminense vai jogar amanhã uma partida que ele vai, se Deus quiser, vai se classificar para as quartas de final da Copa Sul-Americana, que na minha opinião é o que a gente tem que mais focar. Teoricamente, é o caminho mais fácil para você voltar à Libertadores e ganhar um título internacional e ter um bom prêmio para nível América Latina. Claro, a gente também tem, na outra semana começa a Copa do Brasil contra o Bahia, que também é para ir para as quartas de final. Não, Copa do Brasil já é quartas de final. Então, porque se ganhar do Bahia, vamos encarar o vencedor de Botafogo e Vasco. Mas não vamos falar disso agora não. A torcida do Vasco hoje, eu nunca vi tanta camisa com cheiro de mofo, rapaz, andando na rua. Nunca vi tantas, cara. Pô, camisa nova, camisa velha, camisa com patrocínio do SBT. Você imagina. Na época que o Vasco conseguia ser campeão. Mas eles desenterraram, os fantasmas estão alegres. Também com toda a razão, ganhar de 6-0 não é todo dia, não é para ficar alegre mesmo. Só que tem alguns que já acham que esse time tem que ser todo convocado para a Copa do Mundo. Mas faz parte. Então vamos falar da notícia, não vamos falar do jogo de amanhã. Do jogo de amanhã eu vou falar uma coisa rápida, eu vi uma escalação aí que eu comecei a ficar gelado. Mas como o Renato está conseguindo os resultados, a gente não pode falar conseguir o resultado, é o time que a gente não concorda que seja, mas está conseguindo, então a gente tem que ficar calado. A gente pode falar que acha que poderia ser melhor, e poderia mesmo. Mas a gente não está falando disso, a gente está falando do assunto do dia no Rio de Janeiro, no mundo desportivo brasileiro. Sobre o Fluminense ter aceito, a direção do Fluminense aceitou a proposta de SAF feita pelo BTG. É uma coisa de maluco. Eu tenho amigos rubro-negros, um botafoguense equilibrado, um cara que está vendo o que está acontecendo no Botafogo, que eu venho falando aqui direto, e falou assim, isso é a maior maluquice. Eu acho também. Eu não vou perder muito tempo falando do que eu acho. Quero fazer um vídeo, inclusive curso. Eu só estou aqui para falar hoje dessa SAF mesmo. Mas eu aconselho vocês a pegar aí o YouTube e ir para o canal do Ilan. O Ilan fez uma live hoje de tarde e explica tudo o que eu acho. Ali eu assino com ele, eu concordo exatamente com o que ele está falando ali. Então, se quiser, ele lendo, ele comentando, concordo 100% com ele. É o mais equilibrado, sem tomar partido de A ou B, e falar a verdade. E a verdade, ela é a coisa que você pode falar em um minuto. Eu contrato uma empresa e pago consultoria para essa empresa fazer uma avaliação do meu produto. Qual é o meu produto? Futebol do Fluminense. Eu contrato uma empresa, o BTG, para o banco do André Esteves, tricolor, para ele fazer uma avaliação do futebol do Fluminense, quanto é que custa, quanto é que pode ser, o que não pode, e ver qual o caminho que a gente pode ter. Ele fez uma avaliação e disse que o Fluminense o futebol do Fluminense valeria 1 bilhão, quase 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 150.
milhões de reais. Aí tem uma coisa. É isso mais as dívidas? Isso não foi falado. É claro que depois o Mário Bittencourt vai falar que é isso e mais as dívidas. E o valuation, que eles adoram falar. É a avaliação de valor do Fluminense. E diz que isso aí é o que o Fluminense vale. Ninguém concordou com esse valor. Ninguém. Hoje o Ilano teve um cara que escreveu lá e falou assim: levar esse valor aí para o esporte, último colocado do Campeonato Brasileiro, os caras mandam embora. Porque é de um ridículo que não tem mais tamanho. É o quarto melhor clube do mundo atualmente. Pode querer gostando ou não. É verdade. 1 bilhão 150 milhões. Aí a oferta, aí essa foi a avaliação. E tem mais. Quem pode ser investidor? Não sabemos. Então gostaríamos de saber se a gente pode, se estão autorizados a procurar um investidor para a gente. Legal. A BTG vai atrás dos investidores. Quem são os investidores? Eles descobrem investidores. Quem? Investidores tricolores. Incluindo o André Esteves. Ou seja, o BTG, com seus investidores, nas carteiras que eles têm, vão investir no Fluminense. O BTG compra o que ele avaliou, em termos de custo. O valuation que ele fez, eu vou pagar. Aí faz uma oferta. 550 milhões de reais por 60 milhões, por 60% do futebol do Fluminense, quer dizer, ele já é dono. E esses 550 milhões para ficar com 60% do futebol do Fluminense, eu pago em 3 vezes. Você dividir 550 milhões por 3, você vai ter 5 dividido por 3 dá 20, 25 por 3 dá 6, 6 não dá 8, é 180 milhões por mês, por ano. 180 milhões por ano. 183, 333, 3 chama dízima. 183 milhões por ano, em 3 anos, para ser dono do Fluminense. Xerém incluído, com todos os ativos. O principal. Mário Bittencourt, CEO, que era o que ele quer. Isso não pode passar. Isso é um absurdo. Isso é um golpe escancarado na cara da torcida do Fluminense. Que atropelar todos os trâmites normais de levar fazer uma primeira convocação para o Conselho Deliberativo, que é dele. Mas pode ter uma parte que não seja dele e pedir revisão, pedir atrasa mais um dia. Depois vai correndo para uma Assembleia Geral com todos os sócios do Fluminense, onde ele não cumpriu a principal promessa, que era voto online, para o sócio que pode votar, que mora no Rio, ou que mora no Rio e não pode se deslocar até o Fluminense. Então você tem que ter um voto online, não vai ter, agora virou lei. Mas não vai dar para colocar, porque em cima tem uma eleição para presidente daqui a 3 meses. Tem que correr com esse troço. Agora, vou falar nisso daqui a pouco. Por que tem que correr? Então, é um absurdo quando você fala de 183 milhões, 333 mil, 333 centavos, que é a dízima, a gente vai bater num negócio maluco. Quanto é que nós vendemos o André, sem contar bônus? 22 milhões de euros, se eu não estou enganado. 22 milhões de euros são o André. Quando é 22 milhões de euros, você multiplica por 6 e 20. 130 milhões. Então eles vão pagar um André e não falam da dívida. Porque eles vão comprar a dívida, é óbvio. Como é que vão pagar a dívida? Ou melhor, se o Fluminense for campeão da Copa do Brasil, o Fluminense ganha 120 milhões de reais. Tem que ser campeão. Claro que tem. O cara você está ali para ser campeão, não é para ser brincadeira. Se não for, tudo bem. Mas se for, você ganha mais de 120 milhões de reais.
E se for campeão da Copa da Sul-Americana, que é uma coisa bem mais viável, ganha 70 milhões de reais. Ou seja, 190 milhões de reais, 2 prêmios. Maior do que o que eles vão pagar a cada ano pra gente. Pra gente não, né? Pro Fluminense. Isso é uma coisa de maluco. Isso não pode passar passa na cabeça daquela torcida cefa. Eu quero ser campeão, eu quero ser campeão. Eles não notaram uma coisa simples. Quando a gente vai quem vai ao Engenhão, ou quem passa de carro por ali, vai pegar a Rua Goiás, porque quando você tem 2 ruas paralelas. Uma vai para a Rua Goiás, que é a rua principal, onde tem a estação de Engenho de Dentro. Tem a estação de trem da Central. Tem uma rua que vai em direção à estação e uma rua que você passa pelo Engenhão e dobra à esquerda, que é a rua que sai da estação. Nessa que vai para a estação, tem um hospital quase em frente, um hospital mesmo, uns 5 pavimentos, todo de vidro. Não sei qual é o dono do hospital, qual é o plano de saúde. Quase de frente para o portão principal do Engenhão, do lado que ficam as câmeras de TV, os camarotes, essas coisas. Quando tem jogo de um Fla-Flu, por exemplo, no Engenhão, é onde fica a torcida do Fluminense, que a torcida do Flamengo fica do outro lado, é filmada, é a parte da frente. O Fluminense sempre joga, quando joga com o estádio, podendo dividir o estádio, o Fluminense fica daquele lado ali. Aquele portão principal tem pintado o escudo do Botafogo Futebol Clube, o escudo do Clube de Regatas Botafogo e o escudo do Botafogo de Futebol e Regatas. Mostra a história do Botafogo. Falta o escudo da Botafogo Eagle. Porque aqueles 3 escudos ali não representam mais nada. Aliás, para não estar errando, o escudo do Botafogo de Futebol e Regatas, que é o escudo que o Botafogo usa, e que faz parte da lei da SAF, que você não pode trocar o escudo, pertence só a 10% ao Botafogo. Os outros 90% pertencem a Eagle. Então o clube já perdeu a alma, né? Aliás, o Botafogo perdeu a alma antes de chegar a Eagle. Porque para não quebrar o clube de vez, coisa de um ano antes, 2021, o pessoal do Botafogo de Futebol e Regatas criou uma empresa. Eu não sei o nome correto da empresa, acho que era Botafogo Participações, uma coisa desse tipo. Que era a dona do Botafogo. Foi ela que vendeu o futebol pro John Textor. Então o Botafogo já não era Botafogo de Futebol de Regatas, o Botafogo de Futebol de Regatas tinha participação nessa empresa que estava em recuperação judicial. Foi por isso que ele vendeu a SAF, foi assim. Então, o Fluminense, se virar SAF, o Fluminense Futebol Clube vai continuar sendo a história, vai continuar sendo campeão mundial reconhecido pela FIFA, campeão brasileiro. Imagina que o Fluminense seja campeão sul-americano esse ano. Esse é o título do Fluminense Futebol Clube. Porque na hora que a SAF entrar, já não é mais o Fluminense Futebol, o Fluminense vai ser dono, vai. E tem mais um detalhe nesse aspecto isso aí está no Ilan, é bom ver o Ilan. Se nesse período de SAF de 3 anos os investidores acharem que está valendo a pena, vamos comprar mais 25%, sabe qual é o valor? É o valor atual, o valuation atual, que é 1.150.000, se eles comprarem 60%, vai ficar faltando 1 milhão, vai só ficar faltando 400 milhões, por exemplo. 400 milhões o Fluminense os caras vão comprar. O que falta pelo mesmo valor, só com a inflação. A inflação esse ano está sendo 4%, 5%, é isso que vai ser. É um juro de um mês desses caras, quando eles aplicam dinheiro, banco cobra. Aí eles viram o Fluminense SAF direto. Não é uma coisa de maluco. O Fluminense Futebol Clube já não vai poder ser chamado Fluminense Futebol Clube. Na hora que eles comprarem tudo. Então é o fim da picada, isso é uma coisa de maluco. O Fluminense não pode se dar o luxo de perder a sua história. Não é por uma mariola, não, é por uma mariola mordida.
Isso é um absurdo. Como é que alguém pode querer vender a história do futebol brasileiro por um preço vagabundo desse? Não era para poder vender. Era para falar assim, nós não vamos fazer SAF. O Flamengo saiu hoje, a Betano vai patrocinar o Flamengo. 265 milhões por 40 meses. É o que está no jornal hoje, no Globo Esporte. 265 milhões por 40 meses. O Fluminense vai receber 300 milhões em 24 meses. Isso é coisa de maluco. O Flamengo vai receber a mesma coisa sem ser SAF. Sem ser SAF. Como que você vai virar SAF? Você vai perder sua autonomia, você vai perder sua história para resolver o problema do Fluminense. Porque SAF com uma dívida de 600 milhões de reais, 500 milhões de reais, nunca dará certo. Porque o investidor, a torcida pensa assim, a torcida acéfala pensa assim, que o Fluminense virou uma SAF, agora está com dinheiro. Não vai estar com dinheiro, são 150 milhões de reais, fora a dívida. Vai contratar? Não vai contratar. E se contratar, vai acontecer o que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo ano passado gastou 373 milhões de reais para fazer um time campeão brasileiro da Libertadores. E os prêmios em dinheiro somados que ele ganhou como campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, a participação dele na Copa do Brasil e $1 milhão que ele ganhou no Campeonato Internacional, Intercontinental, que ele perdeu, ele jogou um jogo, perdeu e voltou. O Botafogo ganhou 280 e poucos milhões de reais, quer dizer, ele teve 100 milhões de patrocínio só na contratação. Você, se faz uma SAF e quer ser campeão para poder ter premiação, seu investimento sempre vai ser maior do que do que os seus prêmios. Isso sem contar os salários, porque se você conta um time de 300 milhões de reais, os salários não são de 10 mil reais por mês. Pô. E você não tem o patrocínio de camisa que o Flamengo tem. Tá aí o São Paulo, que tem um patrocínio espetacular, maior que o do Fluminense, com a Superbet também. Então é um patrocínio muito maior que o nosso. Nosso é 52 milhões e tem bônus ainda para ser atingido para chegar nisso. São Paulo já parte de 60, ou um pouquinho mais. Sem bônus. E tem bandeirão. Nosso tem um retalhão. Pegaram as camisas com Betano, pintaram, fizeram um retalho de bandeira do Fluminense. Isso foi o que a Superbet deu pro Fluminense. E a gente tem um presidente bunda mole, cara, que não briga nem por isso. Nem por isso. Quer ser amigão, quer ser boleiro. Não é boleiro, nunca vai ser boleiro. Quer ser céu, isso ele talvez seja. Porque quero saber se o sócio do Fluminense tem responsabilidade com relação ao clube que ele é sócio. Eu sei, meu filho vai votar não, com certeza. Eu não vou votar porque eu deixei de ser sócio por causa do Mário Bittencourt. Eu estava entrando de sócio há 4 anos atrás, sócio contribuinte. Porque essa Mário eu deixei de ser. Na hora que eu ia pagar a joia para poder ser sócio. Naquele dia eu descobri uma coisa que ele falou e resolvi não ser. Ele falou de mim. Falou de mim de maneira para chegar em mim. Então, o Fluminense não pode ser SAF. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é perder a alma, vender a alma pro diabo, pô. É só se lembrar da história de Crossroads, do blues Robert Johnson. Ele queria fazer sucesso, aí vendeu a alma. O Fluminense quer fazer sucesso e não vai fazer sucesso. Com essa SAF, nem a pau. Nem a pau. É isso aí que eu queria falar. Quer dizer, é uma coisa que não tem muito o que falar, a gente fica em looping, falando a mesma coisa. Porque tinha jeito, você pode fazer o pagamento das dívidas do Fluminense com 2 coisas diferentes, com 3 coisas. Com 3 coisas, o Fluminense faz uma coisa que não precisa de SAF. Primeiro, criar uma missão do Fluminense. Qual é a missão do Fluminense Futebol? É essa aqui, pá. O que mais?
um tempo para realizar essa missão. O que mais? Honestidade. Honestidade de princípio e de ação. Quarto, o próximo presidente entregaria a sua declaração de bens. Quinto, o estatuto teria que ser mudado para ter responsabilidade civil da diretoria do Fluminense. Ou seja, cadeia para quem fizer coisa errada. Quinto, ou sexto, quando terminar todo ano, mostrar a variação de patrimônio pessoal. Sétimo, o presidente, quando saísse do Fluminense, poderia ter uma reeleição. Eu acho justo. Mas depois ele não pode assumir mais nenhum cargo no Fluminense. Nenhum cargo. Ah, mas eu deixei de ser presidente e você vice-presidente de futebol. Não. Não pode ser mais nada. No máximo, conselheiro. Em 5 anos o Fluminense fica 100% solvente. Ah, e oitavo, encarar a torcida. Encarar a torcida. Por quê? Porque você ia ter que tomar umas providências que a torcida não ia gostar. Mas seriam extremamente sadias. Para depois de 5 anos o Fluminense começar a brigar de maneira violenta com qualquer um. Para ser campeão. Para ter receitas como o Palmeiras e o Flamengo têm sem serem SAF. Isso não é utópico. Isso não é utopia, não. Isso é sério. Eu tenho uma coisa na cabeça, essa sim, é completamente louca. O que eu faria, se tivesse que fazer uma SAF, eu faria uma coisa que ninguém pensa em fazer. Eu faria. Eu venderia 100% do Fluminense. Eu venderia 100% do Fluminense. Falaria lá para o André Esteves, a gente concorda. O Mário vai, a torcida, o clube falaria, o Mário pode ser o seu CEO, sem problema nenhum. A única exigência é a seguinte, você vai comprar 100%. O teu valuation é 1 bi 200, tudo bem. Em 3 anos você deposita 1 bi 200. Fechado, eu venderia. Não é coisa de maluco, não. Falou, gente. Se inscreva no canal e comecem a brigar com quem você conhece, que o Fluminense não pode aprovar isso. Isso é um golpe dado às claras na maior cara dura que existe. Aí o Fluminense vai solta nota oficial, adoram isso, né? Não, isso aí não é bem assim, não é bem assim, não. É bem assim, sim. Pode ter uma ou outra coisa boba, porque o Lauro Jardim não é bobo. Para começar, o Lauro Jardim é tricolor. Segundo, o Lauro Jardim é um jornalista de muito respeito. Ele não costuma sair por aí inventando coisas. Se ele colocou é porque existe, e não é onde tem fumaça tem fogo, não. Onde tem fogaréu mesmo. Falou? Se inscreva no Leiteria do Castilho. E amanhã, eu não devo fazer o vídeo antes do jogo, fazer pré-jogo. Espero que nós vençamos e nos classifiquemos para as quartas de final, porque esse é o torneio que a gente precisa ganhar. Além de não ter esse título, ganhar representa a Libertadores.